Oi, gente. A gente vai falar hoje de exorcismo. Hoje a gente vai falar de exorcismo, um caso verdadeiro de exorcismo. Então, quem acredita em exorcismo? Eu acredito, eu sei que aconteceram exorcismos, mas que provavelmente quase todos eles foram processos fajutos. Ainda assim, a gente tem um relato de possessão demoníaca de verdade, escrito pelo Aldous Huxley, e também é autor das Portas da Percepção, do Céu e Inferno, ou The Doors of Perception, que é o livro que deu o nome da banda The Doors, onde Huxley experimentou drogas psicodélicas e narrou o que acontecia, quais eram as sensações. Só que antes dele escrever esse ensaio muito famoso, ele escreveu e começou a se interessar por drogas começou a se interessar pelos efeitos psicodélicos e por que o ser humano faz as coisas que faz, quando ele estava escrevendo esse livro, Os Demônios de Ludan, que deu origem a um filme que é uma porcaria. Eu não sei, é um filme que muita gente gosta, mas muita gente odeia. O filme, quando foi lançado em 1971, teve uma crítica bem dividida, mas foi um sucesso de bilheteria porque é bem polêmico. Conta a história de uma possessão demoníaca na cidade de Ludan, no ano de 1600. Conta a história de uma possessão demoníaca de verdade, verdadeira, é verdade esse bilhete, em 1620 e poucos, 27, na cidade de Ludan, na França. Nessa história, que é uma das mais bem documentadas de possessão demoníaca e exorcismo da Igreja Católica, o padre Urbanus Grandier, eu vou botar uma foto aí, mas tem no livro também, o padre Urbano Grandier é acusado de bruxaria, feitiçaria, possessão demoníaca, acordo com o demônio e mais um monte de coisas que daria orgulho a todos esses adolescentes que ficam assistindo O Mundo Sombrio de Sabrina e que assustariam bastante a Damares. Então os pontos altos do filme. O filme é dirigido por Ken Russell, foi lançado em 1971 e mostrava tudo o que tinha acontecido nesse processo baseado no livro. Só que ele ficou tão pesado, tendo cenas de exorcismo, corrupção, sexo e violência e tortura, que ele nunca foi lançado na versão completa que era para ser lançado. Acho que a Warner Bros. Cortou várias partes para lançar o filme. Resumir a história. A irmã Jeanne foi possuída, segundo ela mesma, por muitos demônios. Muitos demônios ao mesmo tempo. Começou com um, depois foram 3, 4, 5. Ela chegou a ser possuída ao mesmo tempo por 20 demônios, segundo o relato pessoal dela. Ela deixou uma autobiografia bem detalhada para estudar esse caso. Outros autores também estudaram esse caso. Um deles foi Alexandre Dumas, o autor do Conde de Monte Cristo e dos Três Mosqueteiros. E 100 anos depois, quase, o Aldous Huxley estudou de novo esse caso. O padre Urbano Grandier ficou muito famoso quando chegou em Ludan, porque ele era muito bonitão e não seguia o voto de castidade, o que agradou muitas devotas na época, que queriam ficar mais próximas de Deus. Só que acaba que ele se envolve com a filha de um cara importante da aristocracia e
Naquele tempo, 1620 e poucos na França, a igreja e o Estado eram mais ou menos a mesma coisa. Esse aristocrata quis se vingar do Urbano Grandier e acusou ele de bruxaria. A irmã Jeanne decidiu que os demônios que estavam possuindo ela eram demônios invocados pelo Urbano Grandier, que estava na cidade de Loudun. Então ele teve que fugir, etc e tal. Muita coisa aconteceu, ele foge, seguem atrás dele. Tá tudo contado na história, no livro, bem detalhadinho. E no filme também dá pra ver bastante disso, da fuga dele. Porque que ele não pode voltar para a cidade de Loudun, porque senão ele vai ser morto e vai passar pela Inquisição. Naquela época tinha Inquisição. Para quem não sabe, a Inquisição também tá bem detalhadinho no livro o que é o processo da Inquisição, que não era nada justo da Igreja Católica, era um processo político-religioso. O que é interessante dessa obra é que o Aldous Huxley confronta os documentos médicos e todas as provas que tinham a favor do Grandier, porque ele não era bruxo, não tinha nada que dissesse que ele era bruxo, só que como alguém muito importante queria se vingar dele, as provas produzidas pela corte, pela corte eclesiástica que estava julgando ele, acabam tendo mais peso, e é isso que vale no fim das contas. Além disso, tanto no filme quanto no livro estão detalhados os processos de exorcismo. É importante lembrar, o Aldous Huxley lembra a gente o tempo inteiro disso, que naquele tempo não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Não tinha teatro, não tinha nada para fazer. O que tinha para fazer era peregrinação e ir atrás de bons padres e comprar amuletos da igreja enfim, peregrinar e ver obras cristãs. Os exorcismos, é claro, foram eventos públicos e começavam a cobrar ingressos para assistir os exorcismos da irmã Jeanne, que foi exorcizada dezenas de vezes em público. E nesses exorcismos começou uma histeria coletiva que outras freiras também começaram a alegar que estavam sendo possuídas pelo demônio para também ser exorcizadas por esse outro padre, não é o Urbano, onde esse padre jesuíta praticava esses exorcismos enquanto elas falavam línguas, tiravam a roupa, faziam atos libidinosos com a cruz e outras coisas em público. E, é claro, para os fiéis aquilo era um divertimento, porque, enfim, durante todo esse processo que parecia um carnaval bizarro, eles conseguiam ver um padre tirando os demônios das freiras. O que causa nas pessoas essa crença em coisas absurdas? E como que pode um monte de gente delirar coletivamente sobre uma coisa que não é verdade e todo mundo enxergar como sendo verdade? Porque tem os diários da irmã Jeanne que contam como que ela conta como que ela se sentia durante a possessão, durante o exorcismo, sendo tocada pelos demônios, sendo tocada por Deus e pelo padre que estava exorcizando ela. Ele, na verdade, começa a divagar sobre a necessidade humana da autotranscendência, e essa divagação acaba virando um epílogo, na versão em português ficou como apêndice, onde ele vai falar dos caminhos da autotranscendência humana. E aí ele vai falar de religião, de drogas, de alcoolismo, mas também uma coisa que reflete muitos tempos atuais, que é importante lembrar, sobre o comportamento da histeria coletiva, o comportamento de bando, o comportamento coletivo. Os moralistas profissionais que ficam falando contra a beberragem, estranhamente ficam silenciosos quanto à intoxicação do coletivo. E aí ele cita a Bíblia aqui: onde 2 ou 3 estejam juntos em meu nome, ali estarei eu em meio a eles. Prossegue o Huxley, né? Em meio a 2 ou 3 centenas, a presença divina começa a ficar mais problemática. E quando os números sobem aos milhares ou dezenas de milhares, a presença de Deus lá e a consciência de cada indivíduo diminui até desaparecer completamente. Porque essa é a natureza de uma multidão entusiasmada. Então, onde
pode haver 2 ou 3 milhares juntos, em nome de Deus, não vai ter nem deidade, nem humanidade. O comportamento coletivo, a gente, no comportamento coletivo, no comportamento de manada, começa a pensar que não a responsabilidade individual começa a se diluir e não existe mais certo ou errado, não existe mais a necessidade de pensar ou julgar ou discriminar, apenas uma vaga sensação de união. Talvez isso explique por que a gente esteja próximo de experimentar um exorcismo individual ou coletivo no Brasil daqui pra frente. Então era isso. Pra quem gostou, eu espero que curta e compartilhe com os amigos. E eu vou deixar também o link na descrição pra comprar o livro em português, ou e-book mesmo, porque ele é um livro um pouco grande, então dá pra ler no celular, pelo que é um livro escrito nos anos 50, mas que ainda é pertinente até hoje. E nos ajuda a pensar sobre o comportamento humano e os devaneios e as loucuras das pessoas e os exorcismos. Deixem um comentáriozinho sobre se vocês gostaram ou não dessa resenha. E no próximo eu acho que eu vou falar do livro de terror que eu mais gosto. E é isso. Eu esqueci de falar, então vou colocar no meio do vídeo essa partezinha, que tem um documento muito bom, é só procurar na internet, Os Demônios de Ludan, e vocês vão achar, mas eu vou passar aqui no vídeo do documento, o documento forjado da assinatura, onde os demônios reconhecem e assinam o papel, dizendo que eles estão de fato amando do padre Urbano Grandier, possuindo o corpo da pobre, o corpo e a alma da pobre irmã Jeanne, em latim, e ele tá escrito de trás para frente, então, mas é um documento ótimo, ótimo porque ele é forjado e muita gente acreditou na época, então só vou deixar aqui para vocês verem.